Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento da partilha da Palavra do Senhor, do canal TV Nossa Senhora da Mochima. Vamos meditar no Evangelho desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, ciclo A. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deitar-vos-ão as mãos, e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes, amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, mais uma vez o Senhor nos alimenta hoje com a sua palavra. O Senhor que com tanto amor prepara os seus discípulos. O Senhor que com tanto amor nos conduz pelo caminho certo. Se nós formos fiéis à sua palavra, nós saberemos lidar com as situações com que nos deparamos no nosso dia a dia e em nossas vidas. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa, diz o Senhor hoje. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Esta frase está inserida no Evangelho de hoje, no qual Jesus deixa claro que os seus seguidores serão perseguidos. Isto é inevitável. Tal como perseguiram a Jesus, também seus discípulos, os seus seguidores, correm a mesma sorte. Muitos deles serão presos, mandados para a prisão, odiados e até condenados à morte. Isto acontece inúmeras vezes. Aconteceu com os discípulos. E tem acontecido ainda aos dias de hoje, em que os seguidores de Jesus muitas vezes são perseguidos. Perseguição dos cristãos. Infelizmente, para alguns, isso acontecerá mesmo às mãos da sua própria família, dos seus amigos. Mas Jesus diz-lhes e diz-nos a nós também isto para nos preparar e para nos fazer saber que estas perseguições nos permitirão dar testemunho de Jesus. A passagem do Evangelho acima explica como os discípulos devem agir em determinadas situações. Antes de mais, devem dar testemunho. Dar testemunho significa, sobretudo, que devem ser testemunhas de Cristo. Isto não é exclusivo aos 12. Isto é para todos os batizados. Todo batizado deve ser testemunha de Cristo. Nós, todos, devemos ser testemunhas de Cristo no nosso agir, no nosso modo de viver. E uma das melhores formas de o fazer é através das várias formas de martírio. Ser mártir é ser testemunha.
quando eu estou aqui a falar estou aqui a dizer que ser uma das maneiras de dar testemunho é ser mártir, e se calhar podemos pensar apenas naquele martírio de sangue. Na verdade, são muitos cristãos que deram as suas vidas por Jesus, morreram, derramaram seu sangue por Jesus, porque não quiseram negar o nome de Jesus, por isso morreram. E são muitos cristãos que são perseguidos hoje, ainda nos dias de hoje, e mortos por causa de Jesus. Mas aqui o martírio de que eu falo é muito mais abrangente. É simplesmente ser testemunha. E aqueles que sofrem perseguição por causa de Cristo e depois respondem a essa perseguição de acordo com a sabedoria e a inspiração de Jesus, são verdadeiros mártires. Aqueles que resistem às situações, que não pagam pela mesma moeda. Inúmeras vezes nós somos confrontados por questões, por exemplo, de desavenças, situações que nos obrigam, se calhar, a usarmos da violência ou a retribuir da mesma maneira com que as pessoas nos tratam, se calhar os maus tratos. Mas aqui, Jesus nos adverte a agirmos com sabedoria, porque Ele diz que é pela perseverança que nós salvaremos as nossas almas. Termina assim o Evangelho de hoje, que pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Então é preciso perseverar, ser perseverantes na tribulação. É útil notar que se alguém é perseguido e responde com raiva, ou retribui a violência de acordo com a sua própria vontade irracional, então não é mártir. Ninguém pode ser mártir, ninguém pode ser testemunha de Jesus se quando se depara com situações, por exemplo, contrárias, aquelas situações, por exemplo, de perseguição, de humilhação, ele responde do mesmo modo. Isto não é ser mártir, não. Simplesmente torna-se naquilo que recebeu. Nós nos assemelhamos àquela pessoa que pratica tal ato contra nós. Tornam-se pessoas zangadas. Quando uma pessoa age daquela maneira, ela torna-se zangada, uma pessoa zangada, uma pessoa amarga. Mas o que é ser mártir? O que é necessário para ser mártir? Ser mártir requer um tratamento injusto e uma resposta a este mau tratamento de acordo com a vontade de Deus. Isto sim, isto é ser mártir. Significa quando o martírio surge porque nós sofremos uma perseguição, sofremos um maltrato, e nós respondemos a estes maus tratos, não com violência, mas respondemos segundo a sabedoria de Deus. Nós respondemos segundo do modo que vai de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito fácil decifrar a vontade de Deus, porque na vontade de Deus ali se vê sempre o amor presente. Se nós tratarmos os outros com amor, nós estaremos certos de que nós estaremos a corresponder à vontade de Deus. Por isso, embora a perseguição nunca seja iniciada por Deus, ela oferece ao cristão uma oportunidade de se conformar profundamente a Cristo, respondendo como Ele manda. Jesus diz que responder à perseguição exige que não preparemos uma defesa de antemão. Em parte, isto deve-se ao facto de haver uma grande tentação quando se é perseguido por outra pessoa. Nós podemos preparar, se calhar, de maneira que a maneira como nós vamos reagir passe, se calhar, da medida. É muito compreensível que quando uma pessoa sofre uma perseguição de qualquer tipo, sinta raiva e seja tentada a ripostar de uma forma que não é caridosa e que só contribui para aumentar a desordem. Isto pode acontecer
Por isso, reagir à perseguição de acordo com a vontade de Deus exige uma grande atenção aos impulsos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira, mas nós só poderemos ter a presença do Espírito Santo e só nos daremos conta dos impulsos do Espírito Santo se a nossa alma estiver em paz. Uma grande... Então, o Espírito Santo exige reagir à perseguição de acordo com a vontade de Deus, exige uma grande atenção aos impulsos do Espírito Santo. Exige também uma grande humildade e uma caridade inabalável para com aquele que persegue. Por isso Jesus faz a promessa de que estará conosco nessas situações e nos dará uma sabedoria no falar que todos os nossos adversários serão incapazes de resistir ou refutar. Não precisamos de duvidar que isto é um facto. É uma grande graça que o Senhor nos assista nesses momentos difíceis. Mas esta graça só estará disponível para aqueles que confiam completamente em Cristo e não nas suas próprias paixões e emoções desordenadas, naqueles que confiam simplesmente nas suas próprias forças. Reflitamos, por isso, irmãos, hoje sobre esta promessa de Jesus. É importante meditar nisso. Daqui a pouco vamos viver o tempo do Advento. Precisamos de nos renovar espiritualmente. E alguns encontrarão pouca perseguição nas suas vidas, isto é claro, em várias alturas. Mas outros encontrarão perseguições severas de várias formas, e até mesmo da sua própria família, dos seus amigos, daquelas pessoas que lhes são próximas. A perseguição pode surgir de vários cantos. Por isso, reflitamos sobre todas as formas em que já experimentamos o tratamento injusto de uma pessoa, e depois podemos também refletir sobre as respostas. Como é que eu reagi de tantas vezes que eu sofri um tratamento injusto? Como é que eu reagi? E qual foi a minha resposta? Esta pode ser a nossa reflexão. Primeiro, refletir sobre a forma em que já experimentei o tratamento injusto de outra pessoa. E depois refletir sobre a minha resposta. Qual foi a minha resposta quando eu fui tratado injustamente? Fui capaz de perdoar imediatamente, será? Ou guardei rancor, manter-me com naquele espírito de vingança? Será que fui capaz de deixar de lado a raiva, o orgulho ferido e o desejo de vingança? Fui capaz de manter os olhos em Cristo e de me alegrar por ter sido considerado digno de partilhar o ridículo, as perseguições e os sofrimentos que Jesus suportou? Seria muito importante meditar nesses pontos que acabei de mencionar. Por isso queria terminar esta minha reflexão, esta minha meditação, com uma curta oração para nos ajudar, sobretudo naqueles momentos em que nós não conseguimos nos conter. Pedir também que o Espírito Santo sempre nos ilumine e que ganhemos, sobretudo, mais confiança. Ganhar sempre confiança em Jesus. Não confiar na própria força, nem na própria arrogância ou qualquer coisa do gênero. E rezemos assim. Meu Jesus, apesar de ter sido perfeito em todos os aspectos, suportaste muita crueldade na tua vida terrena. A injustiça que sofreste está para além da nossa compreensão. Mas a tua resposta a essa perseguição foi perfeita. Conseguiste transformar todos os maus tratos em graça e misericórdia, oferecida especialmente àqueles que te maltrataram. Dá-me a graça de que preciso para imitar a tua resposta perfeita e para confiar sempre apenas na tua sabedoria e orientação. Jesus,
Eu confio em ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe o vosso dia e eu volto amanhã também para uma reflexão do Evangelho.